Carta aos Coríntios com Emmanuel. Estudo das cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto sob as luzes da doutrina espírita. Não sabeis? Meus erros caminham comigo, fazem tropeçar, oferecem-me duras provas. Eis o Cristo, luz da vida, farol do viajante. Eis-me aqui, não me esquivo nem me justifico. Busco-lhe a luz que transforma minha alma em um novo ser. Renasce em mim um novo querer. Ainda há um longo caminho. Meus erros e desenganos não irão desaparecer simplesmente, mas com Jesus, tal qual espinhos de uma flor, iremos tirá-los um a um. Somos, por essência, flores do jardim de Jesus. Texto para análise. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Novo desafio se nos apresenta para o estudo deste texto. Paulo usa palavras duras e nomeia um a um os erros e desvios da comunidade de Corinto, conhecida por seu desregramento e seus desvios em questões morais. Inicia com uma pergunta, novamente usando o termo não sabeis, que nos remete a textos já escritos e que deviam ser de conhecimento da comunidade de Corinto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? No Sermão da Montanha, ao proferir as bem-aventuranças, Jesus afirma que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. E este é o contraponto que Paulo estabelece para iniciar o texto e depois trazer os erros e desenganos de Corinto e também de toda a humanidade. Esta questão é importante, pois nos permite sondar a intenção de Paulo e buscar o espírito da letra, em detrimento de equívocos em interpretações e traduções. Ao estudarmos o Evangelho, precisamos estar abertos a novos aprendizados e não tentar encaixar nele o que já pensamos e acreditamos. Ele existe para nos ensinar, não para corroborar nossas ideias, muitas vezes repletas de preconceito e desamor. Emmanuel comenta um trecho das bem-aventuranças de Jesus na questão 313 do livro Consolador. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas humanas. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homem de espírito? É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Se os corações despretensiosos e humildes estão aptos a entrar no reino dos céus, os injustos, ditos por Paulo, não o farão. Segundo a doutrina espírita,
os injustos deverão arrepender-se e reparar as faltas, a fim de equilibrar-se, estando em dia com sua própria consciência, e assim, caminhando novamente com humildade, aprendendo a viver nos passos do Mestre. Segue-se então a segunda parte do texto bíblico. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Este versículo é comumente utilizado para dizer que a Bíblia, em especial Paulo, afirma ser o homossexualismo um pecado. Algumas traduções usam literalmente a palavra homossexual. Penso que em relação aos outros termos utilizados, não teríamos grandes dificuldades em perceber o desregramento, o erro, como devassos, idólatras, roubadores. Não obstante, há termos que Paulo usa que merecem nossa especial atenção. Os termos gregos que Paulo utiliza têm sido interpretados de forma distinta ao longo dos tempos, e ainda hoje há certa controvérsia em torno, porém, há cada vez maior consenso de que o texto não trata de homossexualismo como um erro ou pecado. Não errais, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem Malacai, nem arsenocoitai, herdarão o reino de Deus. Esta passagem, em que São Paulo lembra aos cristãos de Corinto acerca da lei judaica, a fim de alertá-los dos erros que cometiam, tem sido alvo de intensas discussões quanto à sua tradução. As palavras malakoi e arsenocoitai, ao longo dos séculos, têm sido traduzidas de forma bem distintas. Quanto à palavra malakoi, que literalmente significa mole, macio, já houve versões bíblicas que a traduziram como depravados, pervertidos, efeminados, efebos, meninos prostitutos, e algumas versões modernas chegaram até mesmo a falar em homossexuais. Entretanto, até a Reforma no século XVI e no catolicismo no século XX, pensava-se que a palavra significasse masturbadores. Sabe-se, porém, que para além de seu sentido literal de mole ou macio, tal termo, quando usado para adjetivar pessoas, pode também ser entendido como laço, irrefreável ou mesmo efeminado. E a partir desta última tradução, que se tem entendido por parte dos religiosos tradicionais, que, portanto, existiria no texto uma condenação aos homossexuais. Segundo essa concepção, um homem laço, promíscuo e efeminado só poderia se tratar de um homossexual. Não obstante, há uma séria contra-argumentação a esse entendimento. Uma grande e hoje crescente parte dos estudiosos tem questionado esta interpretação, mostrando que a palavra malakoi, mesmo quando traduzida como efeminado, jamais pode ser entendida como uma referência a homossexuais. Para tal intento, mostram que tal tradução é ambígua, uma vez que o termo efeminado, filologicamente, sempre significou, para além de pusilânime, também mulherengo. Já em relação à palavra arsenocoitai, a controvérsia é ainda maior, uma vez que ela, em um intervalo de 3 séculos, somente aparece em 2 escritos de Paulo e, posteriormente, nos oráculos proféticos Sibilline Oracles, e em mais nenhuma outra literatura na história. Em ambos os 2 casos, a palavra se encontra dentro de uma lista, de modo a seu significado não poder ser alcançado a partir de um contexto. Fica impossível determinar seu significado literal. Há, porém, um certo consenso que esta palavra se trata de um neologismo criado por Paulo, que teria juntado as palavras arsem, que significa homem,
e koiten, que significa cama. Vale notar que para alguns religiosos, como os tradutores da Nova Versão, a Bíblia na linguagem de hoje, o dado já seria suficiente para levá-los a crer que tal palavra se referiria sim ao homossexual, uma vez que o pecado que um homem pode fazer na cama seria, em seus pontos de vista, quase certamente um ato homossexual. Tal entendimento, acusado de simplista e homofóbico pelos liberais, com efeito não pareceu não dar conta de desvendar a palavra em questão para a maioria dos exegetas e acadêmicos. Diante da impossibilidade de encontrar o significado literal da palavra arsenokoitai, uma ampla gama de estudiosos acadêmicos foi feita ao longo do século XX no intuito de compreender de fato o termo e evitar sua tradução de modo precipitado e controverso. Então, pelo método histórico-crítico, pôde-se enfim compreender o que tem sido amplamente aceito como o mais provável sentido do neologismo paulino. Arsenokoitai remete ao conceito de prostituição cultual, muitíssimo comum no Antigo Testamento, quando meninos eram vendidos como kadeshim, ou prostitutos cultuais, para os templos pagãos, como os de Dionísio, Baal e Diana. Ou mesmo homens livres se faziam sacerdotes sexuais para se dedicarem a esses templos de frequente idolatria orgiástica. A exatidão dessa teoria se provaria uma vez que a Septuaginta, que eram as escrituras sagradas que Paulo lia à sua época, usa os exatos mesmos termos que o apóstolo usou em Levítico 18:22, como homem, arsenos, não te deitarás, koiten, com mulher, kai meta arsenos ou kai metese koiten. E o texto se finaliza afirmando que tal ato seria toevá, uma palavra que, como vimos no hebraico, é sempre usada num contexto de ritual religioso, de impureza no sentido religioso, o que é praticamente um consenso entre hermeneutas veterotestamentários. Há fartas outras comprovações bíblicas que suportam essa teoria, de que Paulo, quando fala em sua carta aos Coríntios, capítulo 6, 9 e 10, ele está a afirmar que são os prostitutos cultuais que não herdarão o reino dos céus, da mesma forma que o texto de Levítico faz, a começar pela própria introdução do texto da lei mosaica, que se inicia em Levítico 18:3, mostrando que as proibições do capítulo são proibições de práticas que os egípcios e os canaanitas faziam por estatuto, o que deixa assim inquestionável que se tratam de práticas de cunho religioso pagão. Vários outros textos, como Deuteronômio, 1 Reis, Deuteronômio 23:4, 1 Reis 15:12, 13, Deuteronômio 23:17, 1 Reis 22:46 e 2 Reis 23:7, fazem comprovar que Paulo, em Coríntios, em vez de falar de homossexuais, apenas repete o claro mandamento bíblico de condenação aos prostitutos cultuais. Texto retirado da Wikipédia sobre homossexualidade na Bíblia. Superada a questão da tradução, alertamos também que é possível verificar, quando analisamos o texto buscando extrair-lhe o sentido evangélico, que busca ensinar nossas almas a um melhor viver, que o contraponto de Paulo aos erros e desenganos é a humildade e a mansidão. Ele inicia falando que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não entraremos num reino de paz e amor se nossa consciência estiver maculada, por termos contrariado a lei divina, e a contrariamos principalmente quando baseamos a nossa vida, a nossa conduta, na busca da satisfação pelas coisas materiais em detrimento das espirituais. Quando a satisfação dos sentidos é tudo que importa, o homem passa a transgredir e incorrer nos erros apontados por Paulo.
Emmanuel comenta sobre esta questão no livro Pão Nosso. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. O sofrimento identifica uma casa adequada ao desespero. O trabalho destinado à purificação espiritual sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e os serviços aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém e, quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou às melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade, dentro da noite cruel? Assim, considerando a correta tradução do texto, bem como buscando o espírito da letra, entendo que Paulo não está atacando ou criticando o homossexualismo, mas sim o desregramento sexual, a promiscuidade, o viver sem responsabilidade e sem atenção aos sentimentos alheios. A relação homoafetiva não pode ser confundida com promiscuidade. São coisas distintas. Existem homens e mulheres heterossexuais que apresentam comportamentos totalmente equivocados, trazendo duras consequências para si mesmos e para os que com eles se relacionam, seja em questão física quanto emocional. Todo relacionamento que tem como alicerce o amor, o respeito, o companheirismo deve ser reconhecido como legítimo e verdadeiro, e isto decorre de nossa natureza espiritual. O Livro dos Espíritos, a pergunta de número 200, nos esclarece um ponto principal para a questão. Têm sexo os espíritos? Não como entendeis, pois o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Nascemos e renascemos, ora homens, ora mulheres. Neste caminhar, encontraremos e reencontraremos afetos da alma, e a eles nos associaremos para vivermos a experiência amorosa que nosso coração necessita. Deixemos assim os preconceitos de outrora, vivamos o amor como humildes aprendizes. Prossegue o trecho bíblico encerrando o nosso estudo desta semana. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ao longo de muitas vidas,
já praticamos os erros que Paulo aponta. Estamos aqui encarnados a fim de repararmos nossos desenganos de outrora e adquirirmos nova experiência evolutiva. Jesus tem sido nosso condutor neste processo evolutivo, nosso farol neste caminho que muitas vezes se torna escuro e sombrio em decorrência do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Não obstante nossos erros e desenganos, estamos sendo, como Paulo nos diz, lavados, santificados. Novamente, ele nos fala de Jesus como sendo este guia que nos conduz. Neste versículo temos uma expressão que merece nossa atenção. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. O que significa esta expressão, ter sido justificado? O termo grego usado por Paulo é dikaio, justificar. O BDAG apresenta alguns significados para dikaio: pegar uma causa, mostrar justiça, fazer justiça, dar um veredito favorável, vindicar. Fazer com que alguém seja libertado de reivindicações pessoais ou institucionais que não mais podem ser consideradas pertinentes ou válidas. Fazer livre, puro, demonstrar estar moralmente correto, provar estar certo. Uma das discussões teológicas mais importantes de nossa época diz respeito a se essa palavra e o conceito teológico de justificação diz respeito a estritamente uma declaração legal ou a transformação da pessoa em alguém justo. Em termos mais teológicos, a divisão é entre a justificação ser somente um ato legal realizado no tribunal de Deus, a partir do qual ele considera os ímpios eleitos como justos, ou se a justificação é um ato de Deus no indivíduo que o torna de fato justo, ou seja, a justificação é uma mudança de direito ou de fato. James Montgomery Boyce, representando a primeira posição, fala sobre a primeira posição da seguinte forma: justificação é dada como um pronunciamento legal e não como uma referência à pessoa se tornando de fato mais santa. A justificação em si não se refere a essa transformação. Justificação não depende de boas obras ou de qualquer outra forma de melhora ou ação humana. Uma crítica comumente feita a essa concepção de justificação é que ela propõe uma ficção legal. Deus declara como justas pessoas que não são de fato justas. Thomas Wright, um dos principais proponentes da segunda posição, comenta a justificação da seguinte forma: a palavra justificação, apesar de uso equivocado do termo pelos cristãos durante séculos, é empregada por Paulo para denotar o que acontece imediatamente depois do chamado. Aos que chamou, também justificou. Em outras palavras, aqueles que ouvem o Evangelho e a ele respondem na fé são, assim, declarados por Deus seu povo, seus eleitos, a circuncisão, os judeus, o Israel de Deus, distinguidos com a condição de dicaios, justos participantes da aliança. James Dunn, por sua vez, escreve: a justificação de Deus e o reconhecimento da parte de Deus de Israel como seu povo, seu veredito a favor de Israel com base em sua aliança com Israel. À luz da doutrina espírita, compreendemos, a fonte deste texto anterior é do site português.logos.com. Continuando. À luz da doutrina espírita, compreendemos essa expressão como a atuação de Deus em nossas vidas, transformando-nos. É o que chamamos de evolução moral. Quanto mais compreendemos as leis divinas e sentimos o amor de Deus, mais nos aproximamos dele, tornando-nos pessoas mais justas, mais amorosas e mais caridosas. Respeitamos quem compreenda de forma diversa.
Entendo o termo justificar como um pronunciamento mediante a fé, onde basta crer para ser salvo. Acreditamos, porém, que a fé alcança as profundezas do indivíduo, transformando-o em alguém melhor, sustentando-o para as lutas da vida e fortalecendo-o para perseverar, mesmo quando tudo vai mal. Assim, ainda que se creia na justificação como uma salvação, é preciso recordar os dizeres de Tiago, de que a fé sem obras é morta. Nossa melhoria é lenta e decorre das experiências de muitas vidas. Eis a razão de Jesus ter dito a Nicodemos que ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Encerramos nosso estudo com o comentário de Emmanuel a este trecho da conversa de Jesus com Nicodemos: evolução e aprimoramento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem em vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados às entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe à derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos, e o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa, soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuantes no universo. A face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Texto de Emmanuel, do livro da Esperança. Um fraterno abraço,
e até o próximo estudo.